Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro. Olá pessoal, a gente está aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro e hoje a gente vai conversar de um assunto muito interessante, que é o Pilates, e a gente está aqui com uma especialista, que é fisioterapeuta, que é a Cíntia Bellini, né? Oi, Cíntia, tudo bom? Tudo bom, obrigada pelo convite, Sabrina. É um prazer estar aqui falando sobre Pilates para vocês. É um prazer pra gente, né, saber mais sobre essa modalidade que hoje em dia tem muita gente que faz, né? Sim. Vamos começar falando um pouquinho como que surgiu o Pilates, Cíntia? O Pilates foi desenvolvido pelo criador, Joseph Pilates. O nome dele é Pilates? É o sobrenome, né? Que legal. E, na verdade, quando ele desenvolveu o método é chamado de contrologia. Ah, e tá. Depois, o método é contrologia? Contrologia. E tá. daí, depois da morte dele, aí se difundiu pelo sobrenome. Então, hoje em dia, fala-se muito ainda sobre a contrologia, o exercício da contrologia, mas o que viralizou mesmo foi o sobrenome dele, que Pilates, é Pilates. Né? Mas ele desenvolveu esse método por algum motivo? Sim, o Joseph Pilates foi uma criança, um jovem doente, sofria de raquitismo, febre reumática, e ele começou a testar no próprio corpo alguns exercícios e percebeu que ele começou a melhorar. Então, primeiro ele foi o próprio experimento, né? Aí depois, quando ele estava com uns 20 e poucos anos, ele mudou para a Inglaterra, ele é alemão, e ele começou a treinar a polícia de lá, Scotland Yard, lá. E aí veio a Primeira Guerra. Ah, tá. E daí foi na época da Primeira Guerra. Foi na época da Primeira Guerra. E aí ele foi trabalhar como enfermeiro na Primeira Guerra, e aí os feridos de guerra que ficavam em leitos de hospital, por exemplo, imóveis porque uma pessoa quebrou uma perna. Tá. Ele começou a tirar mola, que era colchão de mola, né? Dos colchões e colocar na cabeceira da cama, por exemplo, para a pessoa fazer exercício com o braço. Nossa, porque só a perna que estava quebrada, o braço estava bom. Ele podia fazer algumas outras coisas, né? Exatamente. Então, daí que veio essa ideia também de trabalhar com molas. Se você já visitou um estúdio de Pilates, a gente não usa peso, né? A dificuldade ou a facilitação do exercício vem através da quantidade de molas que você coloca nos aparelhos. Então, quanto menos mola, mais fácil teria, sim? Nem sempre. Às vezes, menos mola te faz fazer mais força. Depende do exercício, depende né? do exercício. E às vezes, menos mola realmente é mais fácil. Às vezes, uma maior quantidade de mola te ajuda a executar o exercício. Entendi. E tem a quantidade de mola certa para cada exercício. Então, não é uma coisa assim aleatória que você vai colocando. Né? Mas veio dessa ideia brilhante dele, né? E dessa época, assim, eu acredito que deve ter sofrido aperfeiçoamento, né? Sim, aí quando ele depois no fim da Primeira Guerra, ele se mudou para os Estados Unidos, foi para Nova York, e lá que o método deslanchou, lá que ele aperfeiçoou os aparelhos, tudo. Ele abriu o primeiro estúdio lá em Nova York, perto da Broadway. E aí os bailarinos da Broadway começaram a experimentar o método, ficaram enlouquecidos com os resultados e foi de Nova York para o mundo. Entendi. Então foi dos Estados Unidos que o método se difundiu. Isso. Ai, que legal, né? Não sabia disso, né? Ele teve uma trajetória aí de bastante mudança de país, mas lá nos Estados Unidos que explodiu. E o que se trata o Pilates, né? O que é o Pilates? É um exercício de força, de alongamento? É um método de condicionamento físico que também trabalha com a mente, né? Então, o próprio Joseph Pilates falava que é um exercício de corpo e mente. Porque você tem que estar presente no método, você tem que estar concentrado. Então, você consegue um fortalecimento muscular, um aumento da flexibilidade, melhora da mobilidade das articulações e também tem esse lado de ser anti-estresse, por exemplo, porque você fica tão concentrado para ter que realizar o exercício, você tem que ter tanto foco que você acaba melhorando também a sua concentração, essa parte mental,
porque o método te condiciona a isso. Entendi. Você, na verdade, vai esquecer de tudo ali, né? Sim, como se sim, fosse uma meditação, sim, né? Na verdade, ele é muito intenso. Você tem que estar muito presente sim. no exercício para é um foco realizar absoluto corretamente. ali, né? Exatamente, muito foco. Eu costumo contar uma história, até para os alunos novos, tudo que é curiosa. Eu tenho uma aluna já avançada no Pilates, estava fazendo um exercício muito bem nas repetições, estava lá na 8ª, 9ª repetição. Quando chegou na última, ela deu uma entortada no corpo. Assim, eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou assim, eu pensei. Ela pensou em outra coisa, pensou no que ela ia fazer quando ela saísse do piloto, desconcentrou, e aí o exercício ficou errado, ficou feio. Então, ela se concentrou de volta e deu tudo certo. Mas a concentração é muito importante, é um dos princípios do método, então isso é desenvolvido durante, né? Também, E a respiração também, né? A respiração tem uma também. respiração específica, não tem? Sim, na verdade, tem um padrão de respiração em alguns exercícios que você obrigatoriamente tem que inspirar numa fase, expirar na outra, que são exercícios que foram criados para desenvolver essa parte pulmonar. Então, tem um exercício que chama breathing, né? Que tem uma fase de inspiração, uma fase de apneia e uma fase de expiração. Então, também melhora a capacidade pulmonar. Entendi. Então, o Pilates pensou em tudo. Pensou no corpo como um todo. Mas é um exercício completo, então, né? Sim, sim. E ele pode ser muito intenso. Tem muita gente que ainda tem a ideia que é um exercício para idoso, ou que é relaxante, que é só alongamento. E não é. Quando você vê homens fortes fazendo Pilates, eu atendo muito atleta. Tem um público de atleta, principalmente do ciclismo, que vai lá treinar comigo e as pessoas, tanto os homens quanto as mulheres, os ciclistas que treinam lá, são muito fortes. E eles saem do Pilates bem acabados. Bem cansados. O método pode ser bem desafiador. E chega a ter ganho de massa muscular? Sim, como que é? Sim, chega a ter ganho de massa muscular, sim. Ter hipertrofia, porque faz muita força, dependendo do tipo de exercício. É um exercício resistido, né? Sim, com a resistência das molas, peso do próprio corpo. Não é uma hipertrofia como, por exemplo, da musculação, né? Na verdade, eu digo que o Pilates complementa todas as outras atividades. Então, você pode fazer Pilates e musculação, Pilates e CrossFit, tem esse público, porque ele traz outras vantagens, né? Para mobilidade, para flexibilidade, até para o desenvolvimento da massa muscular, porque se você tem um comprimento muscular, uma flexibilidade melhor, o músculo vai se desenvolver melhor, vai crescer de uma forma mais proporcional, né? Não melhora muito a postura. Então, se você faz Pilates e musculação, você fica com a postura mais bonita, mais correta, né? Não fica aquela pessoa travada, né? De só ficar forte e não trabalhar a mobilidade. Assim, por exemplo, uma pessoa que vai fazer musculação. Se ela fizer Pilates, ela vai alongar mais os músculos. O vai ter músculo um vai ficar muscular melhor. Então tem diferença, sim. Você acha que de uma pessoa que não faz o Pilates? Uma pessoa que faz musculação fica meio travado, né? Sim, ela fica com a aparência corporal, até estética, né? Mais harmônica, né? Não fica... Porque, às vezes, uma musculação muito pesada, a pessoa fica travada, encurtada, com encurtamento de peitoral, fica aquela postura... com o ombro enrolado, que a gente fala, né? E você pode ser forte e ter uma postura mais correta, né? Mais elegante. Então, E até que gere menos risco de doença, né? Porque onde você tiver compressão articular, compressão de tendão, você pode desenvolver uma doença no futuro. E se você tem uma postura com uma distribuição de carga nas articulações uniforme, aí a chance de ter lesão é muito menor. E quais são os benefícios do Pilates? São os maiores benefícios que você vê? Olha, o que eu mais observo, né, e o que eu vejo que o método traz de vantagem é o fortalecimento muscular, a melhora da flexibilidade, do alongamento, da mobilidade articular, principalmente, porque muita gente acha que é a mesma coisa, né? Alongamento e mobilidade. Não é. A mobilidade é o quanto que a articulação se mexe, né? E a flexibilidade tem relação com o comprimento muscular. Então, a articulação se mover
em todo ângulo que é anatômico, é importante. Então, melhora muito a mobilidade. Então, aquela pessoa que tem dificuldade para, às vezes, um pouco mais velha, mas dificuldade para amarrar o sapato, para entrar e sair do carro, é questão de mobilidade também. Entendi. Né? Dá para melhorar isso. Dá para melhorar. E saindo da parte física, principalmente o foco, a concentração, melhora muito também. Então, acho que seria principalmente esses 5 benefícios. Assim, as pessoas... Tem muita gente que tem problema de coluna, Sim, né? Dores na coluna. O Pilates é um bom exercício para isso? Porque às vezes a pessoa, o médico fala, você não pode fazer musculação, mas Pilates você pode, né? Porque não tem carga, né? A resistência e o ganho de força muscular vai acontecer através das molas, né? Então, é diferente de uma pessoa que tem uma hérnia de disco, um problema mais grave e tenha que fazer um agachamento com peso. Então, ela pode sentir dor no agachamento e ela pode fortalecer o mesmo músculo no Pilates com a resistência de molas e sem ter essa carga compressiva. Entendi. Que prejudica, no caso dela, por ter uma lesão, né? Uma pessoa normal não teria esse problema, mas... Então, é muito... A gente tem um público de reabilitação muito grande e que percebe rapidamente essa melhora, esse alívio da dor, essa melhora de mobilidade também. Então, é bem... Entendi. É bem gratificante ver esse resultado. A dor some muito mais rápido do que você ganha músculo, do que você ganha flexibilidade, né? Porque você vai ajustando a postura, vai... E vai também mexendo o corpo, né? Porque tem muita gente que costuma ficar com dor e fica sem fazer nada, né? E aí o negócio começa a piorar, e o repouso, né? não é amigo do alívio da dor, né? Na verdade, o movimento trata, né? O exercício trata. A gente tem milhões de... Assim, tem tanta articulação no corpo para se movimentar mesmo. Então, repouso nunca é a melhor alternativa, né? Como que são os exercícios de Pilates dentro da academia, né? De Pilates, do estúdio, então. Não é academia, estúdio. A gente chama de estúdio, mas não tem problema falar academia. Então, existe um sistema chamado System, né? Que ele vai didaticamente dividido de básico, intermediário e avançado. Então, o aluno que nunca praticou Pilates, ele vai começar pelos exercícios básicos e vai evoluir para o intermediário, talvez para o avançado. Nem todo mundo vai chegar no avançado, mas uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é assim, que o intermediário e o avançado, ele vai se tornar básico para ele com o tempo, com a evolução dele, porque conforme tudo for ficando fácil, o intermediário vai ficar fácil, vai se tornar básico, e aí tem essa escala de evolução obrigatória, assim, você não pode... Tem aluno que chega, que viu no Instagram a pessoa pendurada de ponta cabeça e fala assim, eu vim aqui, eu quero fazer esse. E não é assim que funciona. Tem todo um processo, uma escala de evolução do corpo para você fazer com aptidão aquele exercício, com controle, porque não é só se pendurar, né? Você tem que chegar naquela postura, naquela posição, com controle do corpo, sem pular, sem ficar chacoalhando o corpo. Então, funciona assim a evolução. Tem um sistema, né, que vai do básico ao avançado. E daí tem como fala? Uma máquina, os aparelhos, né? Os aparelhos, sim, são os aparelhos. São vários aparelhos. O mais famoso, que alguns alunos chamam de carrinho, né? É o Reformer, que ele tem um carro que se mexe, abre e fecha. A gente fala que quem faz Reformer fica reformado, porque o nome já entrega, né? Que ele é muito bom. Tem o Cadillac, que é o mais famoso, que é o maior de todos. Inclusive, o Joseph Pilates deu esse nome na época que o carro Cadillac era a coisa mais famosa da época. Então, ele deu o mesmo nome para o aparelho. Ele era um marqueteiro nato. Assim. Ele já filmava tudo, já registrava. Tem muita imagem, muito vídeo, foto dele. Que legal. E tem o Cadillac. Tem a Chair. Os nomes são todos em inglês. É interessante falar isso. E eles nunca são traduzidos. Tá? Então, se você for no Japão, eles vão falar lá em japonês e chair. Você vai saber o que é. Não se traduz. Tá? Mas é bom porque cria uma linguagem única, né? Sim, uma linguagem universal. A sequência de exercícios é universal. Então, qualquer lugar do mundo que você for praticar Pilates, for o Pilates clássico, né, que a gente fala,
você vai ter a mesma sequência de exercícios, a pessoa segue o mesmo método, é bem interessante. Não tem invencionismo de exercício, tem quem estudou corretamente assim, o método. O método tem essa sequência aí do básico ao avançado e você vai evoluir seu aluno nisso. Aí tem o Cadillac, a Cherokee, o Reformer, tem o Wall Unit, que é um que é pregado na parede, tem o Ladder Barrel, que é um barril, que é bem interessante também, e tem os menores, tem o Spine Corrector, daí tem acessórios também, que complementam a aula, mas o principal são esses 5. Eu vejo, às vezes, na academia, essas academias grandes, né? Sim. E aí eles fazem aula de pilates. Ah, sim. E tem o mat, a aula no tapetinho, né? Mas existe mesmo? Existe. É o mat pilates. Então, também tem uma sequência de exercícios que é feita sem aparelho. Ah, tá. E ela é muito intensa, ela é bem difícil. Porque não tem mola para ajudar, né? Então que às vezes eu fico pensando, se a gente vê pilates, daí parece que é uma coisa fácil, né? Não, ele pode ser muito intenso. Não, vou fazer musculação. Faz uma aula de mat que você vai ver. É intenso, né? Inclusive, eu tive um professor que falava que o mat separa os homens dos meninos, porque quem deu conta de fazer o mat é porque tá muito bem. Tá bem. É lógico que também tá dentro do sistema do básico. O básico são só 7 exercícios no tapete. E depois vai acrescentando mais conforme você vai evoluindo pro intermediário, avançado, mas ele é muito intenso, muito bonito de você assistir a sequência também. E para você ser instrutora de pilates, você tem que fazer um curso, é isso? Sim, você tem que ser formado ou em educação física ou em fisioterapia, e aqui no Brasil é permitido também em dança. E aí você tem que fazer a formação no método, mas para ser legalizado aqui no Brasil, você tem que ter uma dessas 3 faculdades. Existem em outros países que não se exige isso, que se você fizer a formação, que ela é longa, né? Quanto tempo? 1 ano de formação e muito intensa, são muitas horas, acho que são mais de 1000 horas no total. E se você fizer a formação completa, você já é um instrutor de pilates. Mas aqui no Brasil é obrigatório ter... Acho que faz mais sentido também, Sim, né? eu acho interessante, porque aí a gente se respalda com conhecimento de lesão, de biomecânica, de coisas que fazem muito sentido para o método, dentro da aula, né? Sim. Se de repente acontecer algum, né? De a pessoa saber o que der um passar, mau jeito, né? Sei lá, exatamente, né? aquilo que eu te falei, por exemplo, sobre o avançado. Você tem que saber ler o corpo do aluno para ver que aquele aluno não vai chegar no avançado e tá tudo bem. E ele vai se beneficiar do método mesmo assim. Você não precisa formar todo mundo até o avançado para você ser um bom instrutor de pilates. Você precisa saber guiar o corpo desse aluno nos exercícios. E a pessoa que não chega até o avançado também, eu acho que muitas vezes tem limites corporais, né? Sim, às vezes tem uma escoliose, idade. Às vezes ela tem medo dos exercícios mais avançados, que são, às vezes, alguns pendurados, assim, e tá tudo bem. Às vezes ela tem alguma outra... Eu tenho uma aluna muito forte, muito jovem, atleta, só que ela tem labirintite, então não dá a cabeça, não dá né? pra passar e tudo bem. Ela não vai ser pior só porque ela não vira de ponta cabeça. Entendi. E eu tenho que respeitar o labirinto dela. Não posso, não é só porque ela é fortona e ela é muito flexível, ela é ótima, só que ela tem labirintite. Daí então, não dá pra fazer, né? Algumas não dá, e tá tudo bem. Não tem... Ela não é pior por isso, ela se beneficia do método até onde ela consegue ir. E qual que é a idade? Tem qualquer idade ou não? Qualquer idade. O Pilates, ele é para todos. A minha aluna que tem mais idade hoje, ela tem 87 anos. E a minha mais jovem, ela vai fazer 11, mas ela começou com 9. Que inclusive é uma atleta do bicicross, do BMX. Ah, que legal. Então, o que eu costumo falar para as mães, né? Que daí as mães que vêm procurar, a mãe e o pai, é que a criança que quer fazer Pilates, ou que a mãe acha que é legal, seria legal, ela tem que ser capaz de entender a ordem simples. Então, você fala, estica o braço, dobra a perna, tem que entender isso. Uma criança de 9 anos entende, sim, né? Sim, entende. E, então, é o suficiente. Não dá quando a criança ainda não tem essa noção de colaboração com a aula, mas essa menina que eu atendo, que começou com 9 anos, ela tá voando no Pilates
Criança, imagino que evolui muito rápido, né? Sim, e por ser atleta também, né? Então tudo que criança vai fazer, sim, ela se diverte, né? lá. E o engraçado é assim, a criança não dirige tudo, e a mãe trabalha fora, então ela vai com a avó. Então, na mesma aula, faz ela e a avó. Então, é um exemplo muito claro de como o Pilates é para todos. Entendi. Né? E alguns momentos da aula, elas fazem o mesmo exercício. Então, e para os idosos, assim, quais são os benefícios que você... Para o idoso, principalmente melhora da agilidade, prevenção de queda, né? Porque se ele fica mais ágil e mais forte, ele vai tropeçar menos, ele vai cair menos. Então, para o idoso, é um exercício muito seguro e que traz essa função de prevenção muito clara, né? Então, é ter equilíbrio também, equilíbrio, né? Exatamente. Equilíbrio, agilidade, entrar e sair do carro, se vestir sozinho. São as coisas que eles mais elogiam para mim, que voltam a fazer. Tá. Então, é isso que eu ia perguntar. Se o idoso, por exemplo... perdeu alguma função, né? Ficou mais encurtado, não consegue abaixar, amarrar o sapato, ele consegue melhorar? Consegue melhorar. Que a gente acha às vezes que não dá mais, né? Dá sim, sempre é tempo. O corpo da gente, ele é muito sábio, muito esperto, então sempre é tempo. Nunca é tarde para começar Pilates. Inclusive, alguns deles falam assim para mim, a gente queria ter começado antes. Eu falei, mas tá bom agora, né? Você já começou, né? Já melhorou. Então, eles relatam assim, mulher, por exemplo, eu consigo colocar a mão para trás agora para abotoar o sutiã. Antes eu tinha que abotoar o sutiã na frente, virando. Né? Porque ia perder a mobilidade, né? Do ombro. E antes tinha que usar calçadeira, hoje já consegue trazer o pé e colocar o calçado. Antes tinha que comprar carro alto, porque só conseguia sair do alto, agora consegue sair do baixo. Sair de um carro de altura mais baixa, normal. Então, esse tipo de relato é muito gratificante pra gente também, né? E a gente consegue definir o corpo com Pilates? Consegue. É um conjunto de coisas, na verdade, né? Você, como nutricionista, e eu bato muito nessa tecla com eles, é que, assim, eu acredito muito que a alimentação é a com base. certeza. Então, assim, se você se alimentar bem, né? Que aí é 70%, 80% do sucesso. Dormir bem e fizer exercício correto, você consegue, sim, ficar bem definido. Que eu gosto muito de exercício, eu faço muitas outras atividades, mas eu tenho... Tem aluno que só faz Pilates? Que só faz Pilates e tá muito bem, e tá definido. Então, consegue sim. Na verdade, como você falou, é um conjunto, né? A pessoa tem que fazer... Comer bem, comer a quantidade de proteína. Sim, que ajuda a ganhar massa muscular. E para conseguir chegar nos objetivos, né? Mas é um exercício com resistência, que você tá submetendo o corpo a uma carga, então o corpo não sabe se você tá na musculação ou se você tá no Pilates, né? Se você fez o resto bem feito, vai ter resultado, sim, vai definir. E tem horas por dia que você tem que fazer? Tipo, quanto tempo dura uma hora? Ou dura uma aula? Quer dizer? A aula dura 1 hora. E se você quiser fazer todo dia, de segunda a sexta, a gente consegue escolher os repertórios de exercício de forma que não sobrecarregue o corpo, como se fosse realmente a musculação. Você escolhe, divide, né? Exatamente. Um dia faz um exercício que exija mais da perna, no outro dia mais do braço. Agora, o que acontece em todas as aulas é que é 100% do tempo recrutando o abdômen. É o core, né? O core, exatamente. A gente fala que é o centro, né? A centralização. Então, tudo acontece aqui. Então, se você não estabilizar pelo abdômen o seu corpo, você está fazendo o Pilates errado, tá? E é daí para a vida. Aí a aula, ela sempre acaba na postura vertical, porque o vertical que é a vida da gente, né? Ou a gente está sentado, ou a gente está andando. E a ideia não é que a pessoa contrai o abdômen só na aula, é que ela saia com essa postura contraída para a vida. Tem que ficar com o abdômen contraído. Sim, suavemente, né? É aquele tônus de contração de sustentar a postura, não ficar relaxadão, né? Mas não é uma contração igual de bíceps, né? Que você faz, né? Que você tem movimento, né? Uma isometria ali
que vai sustentar a sua postura. Então, essa parte do centro, né, que a gente fala, essa centralização, essa força concentrada no abdômen também faz parte dos princípios do método. Então, tem que contrair o abdômen em tudo. Uma vez eu fiz o Pilates e eu tive dificuldade de ficar ficar contraído o abdômen o tempo inteiro, né? Que você tem que ficar pensando, né? Sim, na verdade, o que eu costumo falar é que é igual aprender a dirigir. Quando, principalmente antes, hoje eu não sei como que estão as autoescolas, mas você vai tirar a carta no carro manual, você tem que pensar, pisa na embreagem, pisa no freio, e depois isso se automatiza. Então, a ideia é que essa contração, ela também se automatize em você. Inclusive, que tem uma frase do Pilates que fala que o exercício ele tem que ser realizado com o mínimo de esforço e o máximo de prazer. Então, tem que ser agradável. Não pode ser um sofrimento, né? E quando você está fazendo força, subindo o ombro, contraindo tudo, tá errado. Você tem que relaxar o ombro, você tem que movimentar. Por exemplo, é um exercício com a perna, então você vai movimentar a perna com suavidade, com fluidez e com prazer. Não é uma coisa tensa. Entendi. Se você tá fazendo assim, tá errado. Daí você tem que voltar um pouquinho, aprender a relaxar o que não precisa ser usado naquele momento para fazer o exercício direito. Então, é bem interessante, assim. E mexe com várias coisas, né? Sim. Mexe com a concentração, com com os músculos, com a respiração. Então, é um método completo. É bom que você esquece de tudo, né? Esquece todos os problemas, exatamente. Você desliga do mundo lá fora e tem que estar presente na aula. E esse método que você falou, né, do Pilates, é só esse método que existe? Tem algum outro método? Existe alguma outra vertente do Pilates? Então, isso hoje em dia está se afunilando mais, porque o método ele foi um pouco distorcido. É isso que eu queria saber. Existe aí uma treta, né? Mas que não deveria existir, porque o método não precisava ter sido tão distorcido como ele foi. Então, o Joseph Pilates criou esse sistema aí que a gente fala didaticamente, né? Que você vai do básico pro avançado. E o método está pronto. Você não tem que ficar pensando assim, o que eu vou passar? Vou inventar um exercício para o meu aluno, deixa eu procurar aqui no Instagram uma coisa que eu não fiz ainda para animar a aula dele. Não, isso não existe no método. Mas existe na vida real? Mas na vida real existe. Tanto que o método é o Pilates, né? É a contrologia. E o que a gente fala da fidelidade a isso é o Pilates clássico, que é fazer exatamente como o Joseph criou. Né? O método, ele já tá um método pronto, que não precisa de adaptações. Não tem segredo, né? Exatamente. Se você estudou, você vai saber aplicar e você não precisa ficar pensando, inventando nada, que o método já é completo. Mas conforme o método foi crescendo e se difundindo, as pessoas assim, compra o aparelho, deixa eu testar, deixa eu inventar algum exercício diferente. E aí, esse braço é chamado de Pilates contemporâneo, que é esse invencionismo. Entendi. Mas pra gente que trabalha com o clássico, isso não existe. Não, isso aí não é Pilates. Mas você está fazendo exercício de circo em cima do aparelho de Pilates, mas tem. E tem gente que fala assim, mas melhora, mas movimentar o corpo melhora. Qualquer coisa que você fizer vai melhorar, você não fazia nada. Se você caminhar, vai melhorar. Então, assim, não é que não melhore. E assim, não é que faça mal, só que não é Pilates. Né? É outra coisa, ao meu ver, né? é outra coisa. Você está fazendo... sei lá, fisioterapia, musculação no aparelho de Pilates. Tanto que tem gente que fala assim, Pilates é legal, com a bola. Né? Não tem bola? Não tem. O Joseph não criou bola. Jura? Juro. Eu ia perguntar da bola. Não criou a bola. Então, a bola é de outra metodologia, tanto que a bola chama, na fisioterapia, né, alguns exercícios, tudo, a bola é bola suíça. Foi criada inventada lá na Suíça para terapias, para fisioterapia mesmo. Não que seja ruim, mas não é o método Pilates. O Pilates não trabalha com bola. Então, quando eu falo isso para os meus alunos, é um choque. O aluno chega lá e falou que é da bola, né? Sim, exatamente. E eu também demorei um certo tempo para descobrir isso. Eu fui primeiro para o contemporâneo porque eu não sabia que existia essa diferença. Comprei várias bolas. Quando eu fui estudar mais a fundo,
Eu dei todas as suas bolas. Falei, veio tudo pra fisioterapia lá, que tem lá no estúdio, do lado do estúdio tem uma outra sala que é só de fisioterapia, de reabilitação. Falei, essas bolas vão ficar aqui, não me pertencem mais, Pilates não tem bola. E passei a trabalhar do jeito que eu acredito que é o clássico, é o certo, né? o clássico. E eu não, então, por isso que eu digo assim, que eu não julgo, porque às vezes a informação não chegou primeiro pra você. Mas você não sabe, né? Não foi falta de conhecimento. Depois que eu aprendi, eu não consegui trabalhar mais de outra forma. Então... Eu achei que eu tava arrasando, tinha uma bola de... Eu falo que eu tenho uma bola de Pilates. Tem uma bola de não é de Pilates. De fazer exercício, mas não é do Pilates, não. E tudo bem, né? A gente não... Não tem obrigação de... Ainda mais quem não é da área, né? De conhecer o assunto, porque é o marketing, né? Para vender, fala lá, bola de Pilates. Mas aí a pessoa podia inventar outro nome, né? Eu falo isso quando... Para alguns alunos, a pessoa quer inventar uma metodologia nova, tudo bem, vai lá, faz a patente, né? E vai ver. Quem sabe dá certo, mas não distorce o que já está pronto. Exatamente, né? Porque às vezes as pessoas vão achando que está fazendo Pilates e nem estão fazendo Pilates, estão, né? Exatamente. Tem essa... Então, quem quiser começar a fazer Pilates, né, Cíntia, tem que perguntar, é o método clássico, isso, né? Eu acho que é um bom caminho, bom começo. Aí a pessoa vai, se ela for sincera, né? Sim. E curioso que isso já acontece. Porque, por exemplo, eu tenho um secretário lá, né, que cuida da agenda, e às vezes ele fala, chegou o WhatsApp aqui, da moça está perguntando se você trabalha com o clássico. Então eu tive que, inclusive, para o meu secretário, dar um treinamento. Ensinar para ele sobre o método, o que ele precisava responder. Porque as pessoas já estão abordando dessa forma, já que eu acho entendendo ótimo. O que é, né? Sim, eu acho ótimo esse tipo de abordagem, que a pessoa com certeza pegou esse conhecimento em algum lugar e está indo atrás, que é muito bom. E, assim, você acha que a gente vê muita coisa no Instagram, né? Nas redes sociais, né? Sobre Pilates. E você acha que as redes sociais, elas ajudaram ou atrapalharam? Eu acredito que ajudou muito. Eu uso muito as redes sociais para falar sobre o método, para esclarecer. Os alunos gostam de aparecer, então tem uns que pedem lá, posta meu exercício. Então, eu acho que veio para somar. Eu acho que as redes sociais permitem um entrosamento muito grande entre outros profissionais também, que é muito interessante. Então, você consegue, por exemplo, pelo Instagram ou até pelo YouTube, dependendo do canal que você assista, ter contato com profissionais de vários países. De vários lugares, né? Isso, buscar mais conhecimento. Então, eu acho super, super válido. Acho que veio para somar. Tem que só ver se é o método mesmo, né? Sim, então, aí você também consegue fazer, se você está estudando, né? Se você tem o conhecimento, você consegue filtrar o que você assiste ou não. Mas existe aula de Pilates pela internet? Existe, eu faço. Tenho 2 professores que me dão aula. Eu já fazia aula presencial que legal. Com eles, mas hoje em dia já fiz, né, presencial. Mas aí é o Match Pilates? Na verdade, eu ligo a câmera, ponho a câmera no tripé, os professores escolhem qual é o exercício que vai ser trabalhado hoje, e eu faço lá no meu estúdio, no aparelho que o professor escolher. Tá. Mas quando você dá aula para alguém que está em casa? Tá. Para alunos? Não, daí a pessoa faz o match e ela pode comprar alguns acessórios. Tem o Magic Circle, que é um círculo com uma certa resistência. Então, o aluno que faz aula online, né, o aluno regular, ele pode... Mas só com o match ele já consegue muita evolução, é bem interessante. Então, você dá esse tipo de... Sim, aula online também. Não é o meu maior público. Sim. Eu trabalho bastante presencial, mas tem esse... Que é melhor, né? Veio com a pandemia, né? Na pandemia, eu acho que tudo, a gente né? foi obrigado a fechar. E as pessoas não podiam sair para fazer exercício na rua, né? Aí os alunos fizeram online. É bom que hoje não tem desculpa, né? Não tem. Tipo, não tenho tempo. Não, você pode usar uma cadeira tô sem da carro. sua casa, o sofá. Você pode usar coisas de casa, as mobílias como apoio para fazer a aula. Sim. E o que você fala assim para a pessoa que quer começar Pilates, mas às vezes tem um certo preconceito porque acha que não vai adiantar, né? Ou assim, ou às vezes tem medo, né? Por causa dos tipos de aparelho ou de movimentos que ele tem, né? Eu falo que ela tem que experimentar. Então, fazer uma aula experimental, a gente oferece isso lá no estúdio.
E daí depois a gente conversa, fala, me dá uma chance de te dar mostrar uma aula, e aí só experimentando para saber. E que eu convido para fazer uma aula, né? E que é um método que também dá bastante, gera muitos benefícios, né? Sim, e a pessoa sai encantada. Dificilmente um aluno não fica depois de experimentar uma aula. O seu estúdio é em Caçapava? Isso, em Caçapava. Tá. E quem quiser entrar em contato com você, tem um arroba no Instagram, que é bonserapilates.cintia. E lá tem o Linktree, porque tem o celular, tem como falar direto lá na Secretaria da Bonserá, agendar uma aula. As pessoas podem fazer aulas avulsas também. Então, tem gente que não vai conseguir ter uma rotina... Tipo, segunda, quarta e sexta, sei lá. Fala, e agenda lá, eu quero fazer uma aula hoje. Vai lá, faz uma aula, daí quando tiver mais tempo, faz outra. Você não tem a mesma evolução, mas já tá valendo, é bom também. Então, tem gente que mora fora e vem, faz uma aula, faz algumas aulas, faz um mês de aula quando tá de férias. Entendi. Então, tem esse público também. Ai, que legal. Só entrar no Instagram lá, que eu respondo todo mundo, sou eu mesma, não tem ninguém que responde pra mim, eu faço questão de responder, de explicar. Que então, legal. É isso. Vou agendar uma aula com você. Vai ser um prazer, vai lá pra você mudar a sua ideia. Não, mas eu já mudei, você já me explicou, agora eu já mudei. Então tá bom. Obrigada, viu? Não, foi um prazer, foi muito gostoso. Foi falar ótimo. De Pilates aqui pra vocês. E esclarecer bastante coisa pra gente, né? Porque às vezes a gente não sabe, tem uma ideia errada, né? Sim. Obrigada, Imagina, adorei, viu? Eu também adorei. Obrigada. Obrigada, pessoal. A gente tá encerrando aqui mais um podcast Nutri Sem Filtro.